322, desenvolvimento embrionário. Tá, é do mesmo. Esse é o último livro de vocês já mesmo? Que vocês Não, estão usando agora? ainda tem esse capítulo e aí tem mais um que é o livro 9. Ah, acho que aí nesse livro 9, eu acho que deve ter tipo um capítulo só, acho. Sim, porque o livro 9 é bem fininho, deixa eu pegar. Então é isso mesmo, tá certo. Calma aí, eu vou desligar, mas eu já ligo de novo. É só pra eu tirar as coisas daqui de frente do computador pra pegar o livro. Ah, tá. Eu acabei de ver aqui. Realmente é bem curtinho. Aqui meu tá tudo junto. Aqui, ó. Todas as matérias, né? Sim. O último livro é sempre menorzinho, né? Final de ano, o pessoal não... Bom, então vamos lá. A gente falou um pouco já sobre gravidez, né? Falamos de gravidez. Aqui a gente falou mais numa questão, não como que se dá a gravidez, né? Obviamente, todo mundo aqui, acredito eu, que saiba como é que um bebê é feito. Acho que ninguém mais acredita na cegonha. E todo mundo sabe o que precisa ser feito para que um bebê seja feito. Obviamente, a gente tem hoje em dia, né, atualmente, a gente tem várias formas de conceber uma criança, vamos dizer assim. Então, não necessariamente, né, há um tempo atrás, a gente precisava que tivesse uma relação sexual para que tivesse uma gravidez. Hoje a gente não precisa nem de relação sexual, a gente sabe que existe a inseminação artificial, que é uma coisa que antes de acontecer com os seres humanos, já acontecia, por exemplo, acho que vocês sabem disso, as vacas que produzem leite, do leite que a galera gosta de tomar aí de caixinha, vocês sabem, todo mundo entende que a gente falou um pouco sobre isso, né? Depois, por exemplo, depois que uma mulher engravida, algumas coisas começam a mudar no corpo dela, né? Então, produção de leite, tudo mais, não é isso? A mesma coisa acontece com outros animais mamíferos, no caso, como as vacas. Então, para a vaca, por exemplo, produzir leite, ela precisa tá grávida ali, ela precisa estar com um filho sendo gerado, um bezerrinho ali, para que essa produção de leite aconteça. Só que essas vacas que ficam lá produzindo leite, muitas vezes são vacas, muitas não, né? A maioria das vezes, são vacas que elas nem saem dos estábulos, elas ficam ali, e só ali, dentro de cubículos, assim. A inseminação artificial é feita nelas, então eles colocam uma luva, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver como que funciona, mas é uma luva que eles colocam assim, pega o braço inteiro e aí eles enfiam assim o braço dentro do corpo da vaca para poder deixar lá o espermatozoide, porque é isso, eles não vão ficar esperando as vaquinhas e os boizinhos, sabe? Ter um relacionamento para depois, gente, produção de leite, toda vez que vocês vão no mercado não tem leite? Monte, com diferentes marcas, sempre tem. Às vezes mais caro, às vezes mais barato, mas tá sempre lá. Imagina se todo mundo ficasse esperando as vaquinhas, os boizinhos ter um relacionamento para poder fazer leite. Não ia rolar. Então, oi. Eu nunca vi colocando na vaca, mas eu já vi como eles fazem para tirar o espermatozoide, né? No quê? Não sei. Tirar... esqueci, tirar do boi. Ah, tá. Como é que eles fazem? Eles fazem assim, tem um lugar lá que parece uma fábrica, mas é uma fábrica, né? Aí os boi entram assim, todo mundo em fila, porque é um espacinho bem pequeno. E aí tem como se fosse uma vaca, assim, de metal a parte de trás dela. E aí eles colocam um boi, assim, levantado, e aí tira. É isso aí. Porque você estimula o boi a liberar os espermatozoides dele, né? Ele tá lá achando que ele tá mandando vendo uma vaquinha, tadinho, num buraco vazio, não tem nada. Eles retiram esse esperma, né, que tá cheio de espermatozoide, isso é coletado, e aí esse espermatozoide é levado onde as vacas estão, e aí lá é feita a inseminação.
Ou seja, todo mundo é enganado. O boi é enganado, a vaca é enganada, nada é de verdade. Por isso que eu tenho meus... Assim, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tomo leite de nada, porque eu tomo coisas que vão leite, né? Eu tomo sorvete, por exemplo, eu como bolo. Apesar de que quando eu faço bolo, eu não uso leite, mas quando eu vou no aniversário, quando eu compro um bolo em algum lugar, eu sei que as pessoas vão usar leite. Mas eu não gosto muito dessa forma que o leite é produzido, porque é isso, é uma enganação de todo mundo, de todos os bichinhos, e é sofrido, né? Porque as vaquinhas, elas ficam lá produzindo isso o tempo todo. Tipo, elas estão sempre gravidinhas, entendeu? Depois que elas dão lá a luz ao bezerrinho, elas já passam pelo... Óbvio que é respeitado um tempo, né? Mas depois isso eles já fazem de novo, porque é isso, a produção não pode parar. A produção não pode parar. E aí esse bezerrinho que nasceu já vai ser um bezerrinho que vai virar um bifinho daqui a pouco, entendeu? Então a família toda sofre, é uma maravilha. Enfim, então isso que acontece, eu entrei nesse assunto todo só para falar de inseminação artificial, né? Mas é assim, obviamente, com seres humanos não é feito desse jeito, né? Tipo, de ninguém enfiar uma mão inteira dentro do corpo da... Até porque uma vaca é bem maior do que uma pessoa, então não precisa enfiar a mão inteira, aí é diferente, você vai no laboratório, tal, bonitinho. Não é barato, é uma coisa cara a se fazer. Mas a coleta de esperma, que as pessoas também podem doar espermatozoide. Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar sobre isso ou não. Não sei. Mas existe doação de espermatozoide justamente porque existem pessoas que não produzem o suficiente. Então, o cara vai lá, enfim, a pessoa vai lá. Eu vou doar quero doar a doação de esperma. Aí você recebe uma revistinha pornô lá, se você precisa, senão você não precisa de nada, você só entra no quartinho, se masturba, né? Porque é isso que acontece, para poder ejacular. Ejaculou, esse esperma é coletado, né? Eles tem que colocar tipo, dentro de um potinho, e aí isso é levado lá para dentro, lá dentro do laboratório. Muitas vezes, né, congelado tal, para ser preservado, até que chegue uma pessoa que fala, olha, eu quero engravidar, mas eu não tenho espermatozoide, tipo, eu sou uma mulher que quer engravidar sozinha. Aí, a gente tem espermatozoide assim, assim, assim. Não é revelada a identidade da pessoa que fez a doação de esperma, óbvio, porque isso pode gerar uma série de problemas. E existem várias situações, pode ser, por exemplo, eu quero ter, vamos supor, eu quero ter um filho. Isso foi uma conversa, isso é uma coisa real, que eu já tive uma conversa dessa com um primo, ele não é meu primo de verdade, nós temos primos em comum, mas a gente não é da mesma família, sabe? Eu sou prima de uma pessoa, ele também é, só que ele é da parte da mãe, eu sou da parte do pai, então nós dois não somos primos de verdade. E aí a gente falava, né? Não, quando a gente cresce, isso a gente era bem mais novo. Quando a gente crescer, a gente vai ter um filho junto. Só que a gente acabou crescendo junto, a gente virou primo de verdade mesmo. Então, eu não quero ter um filho com ele. Mas a gente brincava de fazer isso, assim. Então, ele me doar o espermatozoide dele e eu fazer essa inseminação em mim. Isso pode acontecer. Se você tem uma pessoa que você confia, que não vai dar problema depois, que, por exemplo, numa situação dessa, a pessoa pode ou não exigir a paternidade da criança, né? Aí tudo tem que ser muito bem conversado, direitinho. Ai, gente, vai acabar a aula aqui, peraí. Eu vou coisar, porque eu não sei quanto tempo faz que tá avisando isso, eu não tinha reparado. Vamos sair e vamos entrar. Sim, Duda, é primo de consideração. Ok. Vamos sair e entrar de novo. Ficar esperando mais. Vamos lá. O que eu tava falando? Tá, beleza. E aí existem essas formas, então, por exemplo, essa forma que eu comentei de fazer com esse meu primo de consideração, é uma possibilidade, assim, de você ter uma pessoa que você conhece, confia, que sabe que não vai dar ruim depois, mais pra frente, ou de pegar de uma pessoa anônima. É que o bom de ser uma pessoa que você conhece é que você sabe quem é a pessoa, você pode imaginar mais ou menos como é que vai sair a sua criança, porque você pode fazer a combinação aí na sua mente. Bom, eu sou assim, meu primo é assim, então eu sei que meu filho vai nascer bonitinho. Aí você pega
uma... Perninha? Que perninha? E de quem É tá vermelha? Ah, do nenenzinho no coiso? É isso que tá falando? É sombra. É tipo sombra, da cara. sombra, não é que a perninha tá vermelha. É da sombra. Não é nada de problema com o nenenzinho, não. Enfim, e aí existem várias outras formas. Tem pessoas que também podem congelar óvulos, né? Eu não, sei lá, não tenho, eu tenho endometriose, que é um problema no útero. E aí pode ser que quando eu quiser, isso é uma suposição, tá? Eu não tenho esse problema, acho. E aí pode ser que mais para frente eu tenha dificuldade para engravidar, porque eu não produza tanto óvulo. Eu tenho, na minha família, a gente tem, sei lá, tenho, não é o costume que eu ia falar, tem predisposição a ter menopausa precoce, por exemplo, né? Então, vou dar uma congelada nos meus óvulos, porque aí se um dia eu parar de produzir, eu já tenho aqui uns guardadinhos, entendeu? Enfim, existem várias opções. E, obviamente, tem a opção da adoção, mas aqui não se encaixa, a gente está falando de gravidez, mas quem quer ter filho, não quer engravidar, por exemplo, vai lá, adota, tá cheio de criança para ser adotada, e, enfim, acho que a gente podia adotar mais, né, inclusive, ao invés de ficar colocando mais pessoas no mundo, que vai ter um momento que não vai caber mais, assim. Vamos lá. Aí aqui nessa página, que é a capa do capítulo, né? Na segunda, na 323, assim, que tem mais essa formação do coisa. Essa página 322 é toda a parte, aqui dá para ver, tá a metadezinha do útero só, né? Você já consegue identificar que isso é um útero, né? Aqui embaixo, assim, tem ali o canal da vagina, que é essa parte que tá ali, nidação, não sei o que, é o útero propriamente dito, as tubas uterinas, a tuba uterina, né, só tem um lado, e o ovário. Mas aí eu vou chamar a atenção para a próxima página, que mostra o desenvolvimento mesmo do fetinho, né? Lembrando que, gente, aqui eu acho que dá para vocês entenderem um pouco. Quando a gente fala assim quando a gente fala da questão, a gente já falou sobre isso em algum momento, né? Quando a gente falou de gravidez na adolescência, que a gente falou dos perigos de se ter uma gravidez na adolescência e tal, e a gente falou um pouco sobre a questão do aborto e tudo mais. Tem muita gente que insiste em bater nessa tecla de que a partir do momento que a pessoa descobriu que está grávida, ali já tem um bebê. Gente, ainda não tem um bebê. Até ser formado um bebê, demora. Por isso que existe um tempo seguro para que seja feita um aborto seguro, tanto principalmente para a pessoa que está gerando, né? Porque é ela que vai continuar a vida dela. Então, eu descobri que estou grávida há uma semana, mas eu não quero ter, meu Deus, eu vou tirar um bebê de mim. Não vai tirar um bebê, não tem nem um caroço no seu útero ainda. Fica sossegado, entendeu? Demora para as coisas acontecerem. E aí dá para a gente ter um pouco de noção da proporção. Então, aqui, ó, de 16 a 14 dias. Formação do músculo cardíaco, células sanguíneas, tubo nervoso. Tubo nervoso é o que mais para frente vai dar origem à medula espinhal. Tá? O tubo nervoso é essa medula espinhal que vai ficar aqui na nossa coluna vertebral. Então, início do desenvolvimento dos olhos, orelhas, fígado, batimento cardíaco. Isso, gente, de 16 a 24, ou seja, pode chegar até 24 dias. 24 dias é quase um mês já. Então, até lá, um monte de coisa pode acontecer. Aí aqui, 28 dias, aparecem os brotos dos braços e pernas. É broto, é realmente do jeito que tá aí, gente. É só tipo um cotoquinho, assim, ó. Demora. Até porque vocês sabem, isso vocês sabem, né? Depois que um bebê nasce, ele ainda não tem toda uma parte de desenvolvimento. Tipo, vocês ainda estão em desenvolvimento, por exemplo. Mesmo depois de ter nascido, você tem que 13 anos, 14, 13, 14. né? Vocês têm 14, 13 anos e ainda estão em formação. Ou seja, imagina um zigotinho lá dentro do útero, né? Vocês ainda estão em desenvolvimento. Então,
um feto, né, que tem lá 20 dias, ainda não é um bebê formado, fiquem sossegados. Então, beleza, aí você tem um brotinho de não sei o que, aí fica essa coisa meio estranha, parece um caroço dentro de você, parece até que vai nascer uma caldinha, né, mas na verdade não vai nascer caldinha nenhuma, apesar de que os nossos ancestrais tinham cauda, né, que são os primatas. Por isso que esse osso que a gente tem aqui em cima do bumbum, que é o cóccix, não sei se vocês já bateram ele, que dói pra caramba, esse osso do cóccix era o que dava origem, de onde saía, para os animais que têm cauda, é de onde sai a cauda. A gente, ao longo da evolução, a gente acabou ficando sem cauda, porque a gente não precisa, por causa dos nossos hábitos, mas se a gente tivesse, seria do nosso cóccix que sairia essa caudinha. Aí, beleza. 8ª semana, dedos nítidos, mais unidos por membranas, ou seja, você tem os dedinhos, mas é como, sabe, tipo nadadeira, que é fechadinha, que assim, ó, é isso que ainda tem. Depois que perde os nossos dedos. Nossa, isso me dá uma agonia. Separados. Agonia o quê? É meio agoniante você ver tipo nadadeira mesmo. Um dedo junto do outro. Onde você já viu isso, Guilherme? Só em filme. Então, é em filme mesmo, mas me dá um nojo. Nada. Não, é sério, até essas roupas aí que você vai voar, não fica uns negócios no meio do seu dedo assim? Não, que tem umas pessoas que pulam de um lugar alto, aí não fica uns negócios no dedo assim? Aí até isso me dá agonia. Imagina, então pensa que você teve isso apenas. Então tem essas membraninhas, né, que fica parecendo uma nadadeira e depois ela vai sumindo. E aí, a partir da 8ª semana também, é quando as pessoas começam a fazer ultrassom para descobrir o sexo do bebê. E aí a galera fica fazendo aqueles chás revelações, que eu acho a coisa mais... Olha, não sei se vocês acham legal, se na família de vocês as pessoas fazem, mas, gente, eu acho muito brega. Você gosta, Duda? Você acha legal? Gente, eu acho legal. Eu acho muito breguinha, assim, porque, pensando assim, levando em consideração aquilo que a gente já estudou, de que sexo biológico não necessariamente vai ser o sexo que aquela pessoa vai ter pro resto da vida, não faz o menor sentido você fazer um chá revelação, onde você está limitando o seu bebê a ser ou menino ou menina, aí o seu bebê nasce e fala, tá, então, mas eu não quero ser desse sexo agora, então eu vou virar uma pessoa trans, aí pronto, aí seu chá revelação foi dinheiro gasto à toa, assim, sabe? Eu acho legal o chá de bebê. Hora que os convidados comeram, mas é uma festa que serve para o pai e para os pais da criança, assim, porque para a criança mesmo, a criança nem nasceu, como é que você está determinando o sexo dela, gente? Você está falando, o sexo, na verdade, que eles comemoram ali, não é o sexo do bebê, é só a genitália dele, porque lembra que sexo biológico tem a ver com genitália, certo? Então a gente tende se nasce com pênis é menino, se nasce com vagina é menina, mas a gente sabe que daí para frente as coisas podem mudar. Fala, Gui. Eu posso contar uma história meio engraçadinha? Mas tem a ver? É uma história do tipo... meu avô. Não, é do meu avô. É tipo assim, ele, quando ele ia nascer assim, a minha bisavó, eu acho que não sei, fez um... mãe do seu avô é sua bisavó, né? Tá, aí ela fez um ultrassom, né, pra ver, mas na época não era muito bom assim e tal. E aí o ultrassom deu errado e deu que ele era menina. Aí já tava tudo comprado de menina, tudo já. Aí quando ele nasceu, veio um menino. E isso é verdade, ela já contou, ele já contou. Então, e aí, do meu filho, quando a minha mãe ia fazer a ultrassom, eu sempre fiquei de costa pra barriga dela, sabe? Então não dava pra ver. Aí não dava pra ver. Aí a minha mãe comprou tudo verdinho, claro, as roupas, as coisas, os brinquedos, tudo verdinho. Porque, gente, isso pode acontecer também, dependendo do tamanho da genitália, às vezes você pode confundir, e realmente pode confundir, gente, porque o ultrassom é uma imagem que pega ali, dependendo da posição do neném, não dá para ver direito, aí você cria toda uma expectativa de, eu vou comprar tudo rosa, ou tudo azul. Primeiro que eu já acho esse negócio de cor uma besteira, né? Porque cor, as pessoas usam as cores que elas... colorido.
Elas quiserem. Vou comprar tudo de todas as cores. Eu até eu tiver um entendo, filho, né? entendo até o povo assim, só que eu não entendo por que a menina não pode usar o azul. Não, a menina pode usar azul e o menino pode usar rosa, porque cor é cor, gente. As pessoas vão usar o que elas quiserem. Imagina se alguém falar pra mim assim, então a partir de hoje você não pode usar azul. Meu amor, eu vou usar o que eu quiser. E aí só de raiva eu vou usar só porque você tá falando que eu não posso. Porque é isso, gente, é uma cor, entendeu? Isso não tem absolutamente a ver com nada. E aí você fica nessa. As pessoas, é que isso é um pensamento muito arcaico ainda, é muito antigo. E acho que é legal da gente hoje, né, em dia, a gente está quebrando um pouco essas. Esses tabus, esses paradigmas, tipo, porque tem que ser assim, porque aí é menino, não sei o quê. Tanto que tem gente que pensa em nome para filho, nomes que sirvam tanto para os dois sexos, por exemplo, para qualquer sexo que essa criança queira ter. Tipo, eu tinha uma amiga, hoje a gente era amiga quando a gente era pequena, mas ela chamava Tainã, ela era menina, chamava Tainã, mas Tainã é um nome indígena que serve tanto para qualquer sexo, por exemplo. Então o nome era Tainã, porque a mãe dela não queria saber, não quis saber o sexo dela. Então ela esperou até o momento de nascer para ver o que era. Então ela pensou, ela falou, bom, mas eu não vou ficar esperando até o momento de nascer para decidir um nome, então eu já vou pensar em um que vai servir de qualquer forma. E aí o nome ficou Tainã. Nasceu, era menina, Tainã. Se nascesse, fosse menino, Tainã. Acabou, resolvido, fim de papo. O que eu acho ótimo. É que eu gosto muito, por exemplo, de Jorge. Aí Jorge já não dá. Mas depois, sei lá, se meu filho quiser mudar de nome, ele muda mais pra frente. Porque é isso também, o se nome for que a menina, gente... pode ser Georgia. Não, Não. feio. Mas existe, você sabe, né? Maria Jorge. Sim, mas o nome que a gente escolhe também, por isso que tem um monte de gente que depois muda de nome, gente, porque a gente escolhe o nome para filho, né? Que vai ficar a vida inteira. Imagina seu filho tem um nome mó feio. Eu não Eu quero acho o Cauã mó legal. Cauã eu acho legal. Eu tenho um amigo que chama Cauã e um primo. A Duda eu não chamava tenho... o Cauã de Kaique. Nossa, eu tenho um amigo que o Cauã dele tem W. Nossa, é muito estranho de escrever. Nossa, mas W? deve ser tipo K-A-W. É assim, ó. Isso. Tá. Cauã. Não, fala do outro jeito, vai, Cauã, vai. A gente tá zoando, mas fala Cauã normal. Mas é porque o U pode ser trocado pelo W, né? Então, funciona. Calvan. Mas, ou por V, Calvan. Eu não tenho vontade de ficar grávida, não. Na verdade, eu não tenho vontade de ser... Eu tenho vontade de ser mãe, mas eu tenho mais medo do que vontade, então eu acho que eu vou acabar não sendo mesmo. Tá tudo bem. Adota um filho já grande, sei lá, com uns 8 Não, anos. eu não quero ter essa responsabilidade, entendeu? A minha mãe, ela fala para todas as essa amigas dela que não tem filho para continuar assim. Que delícia ouvir isso, né, Gui? Ai, obrigada, viu, mãe, pelo carinho. Ainda bem que você gosta muito. Mas eu entendo, porque... Gente, porque é uma responsabilidade, quando né? não é minha irmã, sou eu enchendo o saco, aí é meio chato, eu tenho certeza. E assim, além da questão, né, da pessoa, por exemplo, quem engravida tem todo o processo de engravidar, aí depois tem o processo de parir, aí depois tem o processo de cuidar. E você não cuida por, tipo, 2 anos, você cuida uma vida inteira. A minha mãe cuida de mim até hoje, entendeu? Gente, a minha mãe vem aqui na minha porta de casa, ai, filha, fiz feijão pra você, assim, eu nem moro mais na casa dela, mas ela traz feijãozinho pra mim. Professora. Entendeu? Eu não quero isso. É o meu tio e minha avó. O meu tio... Eu sou do time de tia. Não, ele é muito 100%. Paparicado. Ele é muito paparicado pela minha avó. Tipo, às vezes a gente vai viajar e aí meu tio, tem vezes que ele não quer ir. Aí ela... Não, calma aí, tá tudo pronto, vai indo pro carro, deixa eu só terminar de fazer o arroz e feijão pro Gabriel. E ele sabe cozinhar. Porque ele vai ficar, mas ela quer deixar tudo pronto pra ele. Ele sabe cozinhar e ele tem dinheiro pra comprar alguma coisa, assim, caso ele não queira comer em casa. E aí, tipo... Ela fica fazendo... E aí os dois é amorzinho, às vezes a gente compra lanche no Mac ou no BK, assim... Aí ele fala, eu vou comer só um lanche que eu ainda tenho que comer a janta da mãe, não sei o quê. Ai, meu Deus. Aí... Não, é bonitinho, assim. Aí teve uma vez que a minha avó, ela ficou meio maluca e colocou
açúcar em vez de sal no feijão. Aí, A minha calma, avó faz muito isso. Aí ele jogou um sal por cima, assim, um pouco, e falou que tava Poxa, fez tudo ótimo, errado. tal, pra não magoar ela, falou que tava muito bom, não sei o quê. E aí ele comeu, aí às vezes ele vai brincar comigo, aí ele fala, vai lá comer o feijão doce da sua avó, algo assim. Nossa. O É doce isso, de porque feijão. o cuidado, assim, é óbvio que cada pai, os pais não são iguais, né? Tem diferentes tipos de criação, mas no final das contas acaba sendo uma responsabilidade que você carrega para sempre, assim. Então imagina assim, aí eu tenho um filho, eu tenho muita vontade de morar em outro país, vamos supor, tá? E aí eu tenho um filho, então agora eu tenho que pensar que eu não posso simplesmente ir morar no país. Será que eu posso levar meu filho? Como é que vai ser? Aí eu vou estar deixando meu filho longe dos avós dele, por exemplo. Então é toda uma questão, entendeu? Que eu não sei se eu estou a fim de passar. Pode ser, eu tenho vontade de ser mãe, mas eu tenho menos vontade de ser mãe do que as outras questões pesa menos, assim. Então, por enquanto, tá tudo bem. E eu ainda tô com 26, ainda tenho um tempinho para pensar. Qualquer coisa, Adota um depois eu. filho de 18 anos. Eu já adoto uma criança com uns 10 anos, que aí já foi a parte de ter que ficar acordada para ficar dando TT, essas coisas, já foi. Eu já adoto uma criança botando ela na pia para lavar a louça, entendeu? Ó, vamos ajudar a mamãe em casa. Tristeza não, minha filha. Todo mundo tem que trabalhar. Então, adota um filho com 18 anos já. Não, mas 18 já é muito grande. Eu quero fazer parte da formação. Então, ele já vai trabalhar e vai te ajudar. Ô, professor, eu quero fazer parte da formação da criança. E ainda tem vezes que, tipo, você até cria seu filho mó bem, para quando ele cresce, ele nem lembra de você, né? Já pensou se eu faço um filho, cuido dele com todo carinho, sabe? Faço tudo com muito amor. Velho, tipo, no asilo. Não sei o quê. Aí para ele chegar adulto e ficar indo em protesto a favor de político maluco, eu vou querer matar ele. Então eu não quero correr esse risco. Não vou correr esse risco. Por enquanto estou de boa. Minha mãe, ela fala para mim que ela sempre fala que quando eu e a Rafa crescer, assim, que se a gente não quiser cuidar dela, para pôr ela no lugar de idosos, porque ela não faz isso, ela vai ficar super chateada. Eu sei, para pôr ela no lugar de idosos, porque ela não quer, ela prefere que a gente que a gente se entenda colocando no lugar de idosos do que a gente fique brigando por causa dela, entendeu? Mas isso acontece aí com algum familiar aqui de casa, né? O meu pai e a minha mãe, eles falam assim, pra fazer uma casinha lá na montanha e deixar eles lá. Largar eles lá. Ir lá, tipo, uma vez por mês, joga uma cesta básica lá e vai embora. Tô brincando. Cuidando de uma vaca, sei lá. Enfim. Mas aí é isso. Aí a gente tem, continuando aqui, né, a formaçãozinha do bebê. Aí, a partir da 12ª semana, na gravidez, a gente fala por semanas. Eu sempre me confundo, eu tenho 26 anos, eu ainda vou me confundir, porque para mim é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas eles ficam semana, não sei o quê. Mas, por exemplo, 8ª semana, você entende? Porque a gente conta por semanas. Porque às vezes, por exemplo, a gravidez não completa, tipo, 9 meses certinhos, entendeu? E esperar 1 mês inteiro para fazer uma contagem é muito tempo, porque as coisas acontecem semana a semana, por isso é contado por semana, entendeu? Sim, eu entendo, mas eu já vi mãe que fala, eu tô grávida de não sei quantas semanas, equivalente a 1 mês. Pronto, mas só para facilitar Não, mas é para facilitar. Quem já entende, por exemplo, se você fala 8ª semana, não é tão difícil. Quantas semanas tem 1 mês? 4. Se é 8ª semana, 2 meses. Pronto, por exemplo, 12ª semana, 3 meses. É só você fazer a tabuada do 4 aí que dá tudo certo, gente. Então, beleza. 12ª semana aí os genitais já começam a ficar mais definidinhos. Você tá vendo que o bracinho e os pezinhos também já estão mais definidos. 18ª semana, embrião com aparência humana. Ou seja, até a 18ª semana, o seu embriãozinho não tem cara de nada, é um borrão dentro de você, é um feto que não tem cara de nada, podia ser filho de qualquer outro animal. E aí depois da 18ª semana, mas gente, e aí depois da 18ª semana, ou seja, já passaram mais de 3 meses de gravidez, e aí sim, a sua criança começa a ficar com cara de gente, porque até aí não tinha cara de nada.
Era um borrãozinho. Aí, beleza. Você vai seguindo, né? A partir daí já tá meio que tudo formadinho, assim. Aí, assim, a princípio, do que a gente consegue observar no ultrassom, por exemplo, mas aí você tem órgãos, aí esse processo você tem órgãos sendo formados, os órgãos internos, né, sendo formados, e o tamanho desse bebê vai aumentando, obviamente, e aí isso a gente consegue perceber pelo tamanho da barriga. Por isso que, às vezes, tem pessoas que ficam grávidas até, tipo, 5 meses e não dá nem pra ver que a pessoa tá grávida. E aí parece que, sei lá, entrou no 6º, 7º mês, a barriga vai só... Algumas sim, outras não, né? Não é regra. Tem gente que passa a gravidez inteira sem nem saber que tava grávido. Mas, enfim, acontece, gente. A pessoa chega no hospital com dor de barriga, aí vai lá no coisa. Então, minha filha, você não tá com dor de barriga, não. Você tá grávida mesmo, você tá parindo, inclusive. Eu já vi isso, umas pessoas que são mais gordinhas que não percebem, né? Mas não só por... Tem a questão da pessoa ser gordinha já, mas às vezes... não só por isso, assim, às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma de gravidez, ela não tem enjoo, ela não tem dor, tipo assim, às vezes, por exemplo, conforme a gravidez vai avançando, as pessoas ficam com mais vontade de fazer xixi, porque você tá contraindo um pouco da bexiga, né, porque a bexiga fica bem ali pertinho do útero, até porque a bexiga tem o canalzinho da uretra lá, não tem? Beleza. Então fica bem pertinho. Conforme o útero vai aumentando de tamanho, a bexiga vai ficando cada vez mais comprimida. Não só a bexiga, tá? Outros órgãos também. Por isso que, às vezes, as pessoas grávidas, elas andam mais devagar, perdem o ar com um pouco de facilidade, porque tá tudo comprimido, gente, né? E aí a pessoa, por exemplo, tem vontade de fazer xixi o tempo todo, mas às vezes já era uma coisa dela, assim. A pessoa já tinha vontade de fazer, então ela não sente diferença nenhuma. E acontece, gente. Tem gente que passa uma gravidez inteira realmente sem ter nenhum sintoma e vai. Eu tive uma prima ela tá aí, né? A filha dela hoje tá com 9 anos, se eu não me engano. A gravidez dela não foi uma gravidez saudável, aconteceram várias coisas, mas ela não ganhou barriga, assim, a barriga dela só foi aparecer, sem brincadeira, gente, já tava, tipo, no 8º mês, e mesmo assim, não era uma barriga de grávida, parecia, tipo, que ela tava, sei lá, com algum verme, assim, sabe, não era uma barriga gravidona, não, gente, era uma barriga, tipo, que tava inchada, parecia, sabe quando você fica, não sei se isso já aconteceu com vocês, você fica sem fazer cocô durante muitos dias e a sua barriga fica meio durinha até, assim. Parecia a barriga de cocô, mas não era a minha priminha que estava lá. Hoje em dia ela é muito saudável, que bom. Mas a mãe dela passou por várias coisas durante a gravidez e quem via de longe não falava que ela estava grávida. Tanto que, por exemplo, no transporte público, muitas vezes a pessoa não dava lugar para ela sentar e tal, porque realmente, assim, quem ficava olhando muito, via. Mas se não, parecia só que ela tinha uma barriguinha, tipo uma pancinha, assim. É que ela era bem magrinha e só tinha pancinha, então não dava para às vezes perceber, mas podia passar muito bem batido, ela não ficou tipo, com o peito grande, por exemplo, nem com a perna inchada, enfim. Cada corpo é um corpo, eu sempre falo isso, né? Então tem pessoas que têm todos os sintomas de gravidez possíveis e tem pessoas que é isso, passam a gravidez sem nem saber. Aí aqui, aproximadamente na 36ª semana, grande crescimento corporal, 36ª semana, você já tá falando, você já passou ali de 6, 7 meses. Aí sim que eu falei, né? Que aí a galera já começa a ficar barrigudinha e tal. E aí o parto acontece entre a 37ª e a 42ª, né? Semana. Que aí você já completa, você já tá ali na casinha dos 9 meses. Pode ser que não complete 9 meses certinho, pode ser que seja 9 meses e 2 semanas, por exemplo. Tem criança que demora mais tempo para nascer, tem outras que menos, precisa esperar o tempo da criança também, né? A não ser que comece a fazer algum problema para a mãe, eu sou super a favor de esperar o tempo da criança nascer. Porque aqui no Brasil a gente tem uma grande. Nós somos o país. Não sei se eu tô falando besteira, não sei se é o país que mais faz ou um dos que mais faz, mas acho que é o país que mais faz parto cesárea no mundo. Por quê? O parto cesárea, ele é uma cirurgia, né? Você tem que dar anestesia para a pessoa, você abre o corpo da pessoa para retirar o bebê e tudo mais. E quando os hospitais fazem cirurgias, eles recebem uma verba para isso.
Então, os hospitais optam por fazer, e às vezes eles meio que forçam, né, de certa forma, o parto cesárea para a mulher, porque eles querem, ó, ganhar dinheiro. Ai, gente, eu fiquei... Cadê minha câmera? Desligou. Foi sem querer, voltei. Eu ia falar, ué, cadê eu? Tô aqui. Não fui eu que apertei, não. Sei lá o que aconteceu. E aí eles ficam forçando o parto cesárea para a pessoa para poder, né, todo mundo sai ganhando mais, assim. Mas hoje a gente tem, antigamente, vocês já devem ter ouvido falar de parteira, que tinha as parteiras que faziam o parto na casa da pessoa. Hoje a gente ainda tem parteiras, só que com outros nomes, a gente chama de doulas, ou parteira mesmo, que são obstetras, são formadas, né? Ninguém chega lá com um facão falando, vou tirar sua criança daqui. Não, é tudo muito bem, todo mundo estuda para isso, todo mundo sabe o que está fazendo. Mas mesmo as parteiras que não tinham estudo, é uma coisa instintiva, né? Você colocar uma criança para fora é você fazer força e colocar uma criança para fora, gente. Não tem assim muito segredo, entendeu? É óbvio que precisa ter o mínimo de cuidado assim depois que a criança sai, né? Mas até aí, a criança vai querer sair, você vai fazer força, a criança vai ser colocada para fora, lindo e maravilhoso. E o parto normal, obviamente, para a mulher e para o bebê é mais saudável. A mulher não, né? A pessoa que pariu tem uma recuperação muito mais rápida, porque não precisou tomar ponto, você já pode, sei lá, no dia seguinte você já pode estar andando, por exemplo. Um parto cesárea, você precisa esperar o ponto secar, às vezes a cirurgia acaba precisando abrir mais do que gostariam, enfim, a chance de complicação é muito maior numa cesárea do que num parto normal. Então, se vocês tiverem vontade de ter filho um dia, tentem optar primeiro pelo parto normal. Todo mundo tem existe esse mito muito grande de que, dói demais, nossa, mas aí depois que a criança passa pelo canal da vagina, nunca mais a vagina vai voltar. Gente, a vagina é um músculo elástico. Ela vai abrir e ela vai voltar. Nosso corpo foi feito para colocar a criança para fora. Alguém já viu... imagina se, sei lá, os cavalinhos lá que dão... Gente, já viu o tamanho de um cavalo nascendo? Uhum. É enorme. E a bichinha vai lá, deita, bota o filhinho dela pra fora, levanta e sai andando. E tá tudo bem, entendeu? Acabou, é natural. A gente foi... Nosso corpo com o elefante é a mesma coisa? Isso. Todos os mamíferos. Eles dão... Gente, eles colocam os filhotinhos pra fora naturalmente. Não o elefante nasce enorme, né? Sim. Imagina uma girafa nascendo. Girafa? Quem vai puxar o pescoço dela? Ninguém puxa. A mãe, né, a fêmea, coloca o bebê para fora sozinho, porque é isso, é nosso instinto, a gente sabe fazer isso sozinho. É que, obviamente, né, hoje tem tecnologias que auxiliam nesse processo, mas o parto normal, o nome já diz, é normal. Então, não é uma coisa de nada, não é outro mundo. Existem situações em que um parto cesárea é necessário, né? A minha mãe, por exemplo, teve que ter parto cesárea porque ela tinha problema de saúde, então tanto eu quanto meu irmão foi indicado parto cesárea por causa disso, porque senão ela podia correr risco de, enfim, de complicações durante o parto, e aí foi feito parto cesárea. Mas eu, por exemplo, se fosse ter, eu gostaria que fosse normal, a não ser que acontecesse alguma coisa lá na hora, olha, não vai dar para ser normal, não dá para esperar mais, o seu bebê tá morrendo, sei lá, tá enrolado no cordão, alguma coisa tá acontecendo, precisa sair agora. Aí sim, caso contrário, vamos fazer força e essa criança vai ter que sair, gente. Não é? Não tem que sair? Não tem para onde ir. Vai ficar aqui dentro do meu corpo? Não vai. Imagina a criança fazer 2 anos dentro da sua barriga, não vai. Então... Oi. Eu já vi gente falando que tem, quando tá perto do bebê nascer, sei lá, vamos supor que falta uma semaninha, aí o povo tem medo de fazer o número 2. Pra não... porque assim... quando você faz força, você faz força, entendeu? E às vezes você pode perder um pouco do controle de onde está indo a sua força. Tanto que existem as situações no parto normal da pessoa evacuar um pouquinho também, porque tá fazendo força, vai sair. Mas, gente, totalmente normal. Passou um lenço umedecido, um paninho com água, tá limpo, vamos lá. Eu entendo o medo da pessoa, porque a pessoa tá na privada, ninguém quer ter um filho que caia dentro do vaso sanitário. O bebê nasce já afogado.
Mas acontece porque é isso, tá fazendo força, então pode acontecer mas é um medo, mas é isso, são esses medinhos assim que as pessoas às vezes colocam na cabeça das pessoas, da gente, tipo, porque dói muito, porque a dor do parto é uma dor insuportável, porque não sei o quê. Gente, e até porque dor é relativa, né? Às vezes você aguenta mais dor do que outra pessoa. Então, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra coisa. Mas nunca aconteceu isso da privada, né? Já deve ter acontecido, com certeza, cara. Já deve ter Nossa, acontecido, com certeza. do bebê. Tem um episódio acho que Deu a Patroa e as Crianças, Vocês já viram a Patroa e as Crianças? Que acho que é a Jay, né? A Jay tava grávida de não lembro quem, e aí ela foi espirrar. Isso, óbvio que não aconteceu, foi uma simulação lá na hora de brincadeira, assim. Mas, tipo, ela foi espirrar e o bebê saiu, assim, porque eu já vi filme que a mãe espirra e o bebê nasce. O bebê sai. É umas coisas assim. Mas já deve ter, com certeza. Imagina o tanto de tempo que existe mundo, eu tenho certeza que alguma criança já nasceu no vaso sanitário. Eu tenho certeza. Eu não tô lembrada de nenhum caso agora, eu vou dar até uma pesquisada, mas eu acho que já aconteceu sim, cara. Aí a pessoa, sei lá, óbvio que ela vai ficar desesperada, né? Mas aí é isso, puxa ali, dá um grito pra alguém, corta o cordão umbilical, corre pro hospital e já era. Ué, vai fazer o quê? Eu preferiria, se fosse pra ter parto normal, eu preferia que fosse assim, ó, tipo, vou fazer um cocôzinho, nasceu a criança, porque eu não senti nada, entendeu? A criança só assim, ó, escorregou. Pega a criança e vamos pro hospital. Levantar... Ai, meu Deus, uma criança no meio do meu cocô. Pronto. Nossa, olha a história que a Duda tá falando. Deixa eu ver. Não, mas aí o bebê não desceu, né? Desceu? Não cabe, gente, um bebê descer pelo cano, imagina. Credo. Que horror, tadinho do bebê. É mentira. A mãe tinha um problema de visão? Não, mas, gente, tem gente que faz... Vocês sabem que tem gente que faz as necessidades, nem olha pra trás pra ver o que fez, né? Faz, já dá descarga e vai embora. Eu sempre indico olhar para trás para ver o que tem. Vai que você tá com verme, vai que seu cocô tá diferente. Você precisa olhar o cocô que você faz. É saúde isso. Mas eu não duvido nada disso ter acontecido, não. Passou na TV. Nossa, mas um bebê é muito maior do que um cocô e a pessoa não vai ver. Ai, gente, não sei. Como é que você vai julgar, e sem falar, né, que o bebê chora, né? Às vezes não. Nem sempre o bebê nasce chorando. Mas ele vai tranquilinho, vai nascer quietinho. Às vezes não nasce não nasce chorando, e aí o médico, ou a médica, enfim, o doutor ali, estimula o bebê para ele chorar, porque o choro a gente entende que é porque a criança tá bem, né? Tá reproduzindo o som, tal, chorou, tá viva, Mas nem sempre a criança nasce chorando, não, gente. Tem criança que não nasce chorando. Mas eu chupando o dedo. Não sei se você, sei lá... É que eu não vou lembrar de nenhuma referência agora, mas eu já assisti alguma coisa nesse sentido, que o neném não nasceu chorando, e aí todo mundo, tipo assim, todo mundo que tava na sala lá da cirurgia ficou desesperado porque a criança não nasceu chorando, aí todo mundo achou que a criança, tipo, tava meio que morta, aí passou um tempinho, a criança, aí todo mundo, ufa, ainda bem. Porque é isso, às vezes não nasce chorando, acontece. Eu já vi que a mãe e o bebê tem que ficar lá no hospital até na hora que o bebê fazer o xixizinho ou cocô, sei lá. Pra saber se tá tudo bem, pra saber se tá com a aberturinha certa também. Porque, gente, má formação acontece. Então, imagina que pode nascer um bebê que não tenha nascido com anos, que esteja fechado o ânus do bebê, por exemplo, entendeu? Isso acontece, é má formação. Ou má formação de órgãos internos. Por isso que, às vezes, precisa ficar lá, tipo, 1, 2 dias, né? Que é pra poder observar direitinho. Beleza, então agora tá tudo bem, a gente já viu todos os sinais vitais. A criança e os pais estão liberados. Gente, falta menos de 1 minuto. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula que a gente conversou na primeira aula da ordem das apresentações, mas eu espero que você já tenha avisado. E a data final para me entregar o material. Tudo bem? Na quarta-feira, amanhã a gente continua esse assunto e acho não, aí a gente já continua barra finaliza, que aí na semana que vem a gente fica só nas apresentações. Ok? Maria Clara, se tiver alguma dúvida, já que você perdeu a primeira aula, me chama depois lá no coisa, tá bom? Tá. Vejo vocês amanhã. Beijo, bom intervalo, gente. Tá, tchau.